Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse louvor maravilhoso, a presença doce, inspiradora do Teu Espírito Santo. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, da mesma forma que o Senhor nos ministrou durante o louvor. Fala no nosso coração também agora, através da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para ministrar o nosso coração, para balançar os nossos alicerces. Nós queremos sair daqui tocados, impactados, para viver uma vida diferente, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queria agradecer pelo convite do Laércio. Eu não sei se teve mais alguém envolvida. Foi o pastor Carlos que me mandou? Deixa ele, nem falou nada para mim, né? Mas tudo bem, muito obrigado a si mesmo pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Eu disse para o Laércio que eu sou pastor há 18 anos, eu nunca preguei aqui, né? 18 anos em Londrina, nunca tive o privilégio de pregar aqui na nossa igreja central, né? E hoje é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou o pastor Luciano, sou pastor ali na Shalom, né? Já há 18 anos, né? Tenho integrado ali a junta pastoral, a equipe pastoral daquela igreja, a igreja onde eu estou desde 93 e onde a minha esposa está desde 89, e ali nós nos casamos, nós sentimos nosso chamado para o ministério e iniciamos nosso seminário, nos formamos e somos pastores até hoje. E nós temos o privilégio de sermos pastores onde nos convertemos, onde nos casamos, onde crescemos e onde estamos até hoje. Quem que comanda o som lá atrás? Tá dando uma microfonia aqui. Não sei se tem alguma coisa ligada aqui. Não quero atrapalhar aqui. Não vou mexer aqui. Melhorou, obrigado. Minha voz já é feia pra danar, né, gente? Uma voz de taquara rachada, né? Pode balançar a cabeça porque é verdade mesmo. Aí fica assim, né? Aí fica pior ainda, né, gente? Tá de brincadeira, né? Mas assim, privilégio estar aqui. É uma honra pregar nessa igreja onde dois dos meus grandes heróis passaram por aqui. Um deles é o pastor Jesse Murphy, que é meu pai na fé. Eu sei que ele foi pastor aqui há anos e anos atrás. Talvez teve alguém de vocês aqui que andou com ele, né? Foi meu pai na fé, meu mestre, meu mentor, um dos meus heróis. E também passou aqui o pastor Arno, que é um também dos grandes mestres e heróis que eu tenho, né? Dos meus assim líderes que eu sigo. São dois de alguns de tantos que a gente tem acompanhado e seguido. Eles passaram por aqui, então é um privilégio subir nesse púlpito onde esses homens de Deus estiveram antes de mim, antes de outros pastores e pregaram a palavra de Deus, né? Bom, só para terminar minha apresentação, eu sou casado com a Cione, que está aqui na frente, minha esposa, essa loira bonita, né? 22 anos de casados. Temos duas filhas, a Sofia de 13 e a Rebeca de 20. Sou a Rebeca de 20. Que vai casar no final do ano, apareceu mal acabado que vai levar minha filha embora. Mas tudo bem, né, irmãos? Acontece isso. Sempre aparece alguém para levar as filhas da gente embora, né? Mas é um bom menino, vai ser bênção, né, para ela e ela para ele, né? Tenho certeza disso. Bom, quero compartilhar uma mensagem com vocês que está descrito no livro de João. O livro de João, ele apresenta alguns milagres, ao qual ele chama de sinais. Milagres que se referem a Jesus. E, se eu não me engano, são 12 sinais, desde o primeiro até o último, aonde cada um desses sinais ele está apontando para Jesus. E João, como os outros evangelistas, ele explora cada um desses milagres, mas João ele explora de uma forma diferente, de uma forma muito particular, muito íntima, de uma forma assim mais palpável, vamos dizer assim. E eu queria compartilhar um desses milagres com você, que está escrito no Evangelho de João, ali no capítulo 4. Nós vamos acompanhar a leitura do verso 43 ao verso 54. É um milagre muito especial. E não somente esse, mas cada um destes milagres, cada vez que eu me deparo com eles e leio novamente, estudo cada um deles, eu fico muito tocado, porque nós temos ali o privilégio de ver Jesus agindo de uma forma muito próxima das pessoas, como ele sempre o fez, não é verdade? Mas assim, acompanhe a leitura comigo, nós vamos entrar dentro deste milagre. E eu tenho certeza que Jesus tem algo muito especial para nos falar, da mesma forma como foi na mesma época do milagre. Acompanhe comigo a leitura. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Caná, a Galiléia.
Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Ok? Bom, capítulo 2 ele apresenta o primeiro milagre. Se você conhece o Evangelho de João inteirinho, se você ainda não conhece, eu incentivo você a ler. É um dos maravilhosos relatos da história de Jesus. Mas no capítulo 2 você encontra ali então o relato do primeiro milagre. Por que eu estou citando isso? Porque esse segundo milagre, esse milagre que está acontecendo aqui, relatado por João, ele tem interferências do primeiro milagre e de alguns milagres que aconteceram depois disso e que João não relata. Mas enfim, o primeiro milagre de Jesus relatado por João é o milagre que é onde ele transforma água em vinho. Não é verdade? O milagre do casamento. Foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Aliás, irmãos, lá em casa eu já enchi vários potes de água e eu estou crendo nesse milagre também. Eu não sei se você já casou com uma filha, mas é muito interessante, né? Como vai dinheiro, né? A rodo, né? É dinheiro que não acaba mais, né? Mas enfim, eu já enchi algumas talhas e estou orando: Senhor, enche as talhas aqui, porque quem sabe tem um vinho bom, a gente engarrafa e vende para pagar a festa que está ficando cada vez mais caro, né? É aquela história da mãe, né? Mas é a primeira filha, tá tudo certinho, vamos fazer uma festa bonita. E você sabe como que é, né? Essa festa vai ficando cada vez mais cara, mas ela merece, né? Ela merece. Bom, quando nós olhamos para o capítulo 4, então ele está relatado ali o segundo milagre, ou o segundo sinal. O primeiro ele fez, e depois de feito o primeiro milagre daquele casamento, então ele foi para Jerusalém e ali realizou outros tantos milagres. Preste atenção nisso. Entre o primeiro e o segundo ele fez muitos milagres. E aí então ele retorna então para Caná da Galiléia. E Jesus, ele havia deixado Jerusalém após a festa da Páscoa. E ele havia atravessado Samaria quando encontrou a mulher samaritana pelo caminho. Você conhece essa história, à beira do poço. E depois de passar 2 dias com os samaritanos, então ele retorna para Galiléia. Agora preste atenção. Jesus passou 2 dias entre os samaritanos e realizou muitos milagres. Não realizou nenhum milagre no meio dos samaritanos. Ele realizou em Jerusalém. E os samaritanos creram em Jesus sem ter visto milagre nenhum. Antes de chegar aos samaritanos, ele realizou muitos milagres em Jerusalém, mas lá no meio dos samaritanos nenhum. E eles assim creram em Jesus como Salvador das suas vidas. É interessante isso. Bom, no verso 44 nós lemos que Jesus relata dizendo o seguinte: que o seu profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta não tem honra na sua própria casa. E aí então ele volta para essa sua própria casa, a cidade de Nazaré, onde ele foi criado, volta para a região onde ele cresceu, ele volta para a Galiléia. E aí então, quando Jesus sai da Galiléia e começa seu ministério antes disso, ele era quem? Ele era o filho do José, o carpinteiro. O José, né? Que nós nem sabemos exatamente qual é o sobrenome do pai de Jesus. Mas quando olhavam para Jesus, e quando ele começou os seus primeiros milagres, as suas primeiras aparições, as suas primeiras falas, o povo dizia bem assim, o povo da terra dele: quem é esse cara aí?
Quem é esse novo profeta, o pregador? Ué, não é ele o filho de José, o carpinteiro? Quem deu esses poderes a ele? E aí então, o próprio povo não recebeu, o seu próprio povo não recebeu o profeta como filho de Deus. Por isso ele relata isso. O profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Agora, ele volta para a sua própria casa. Você está entendendo isso? Ele iniciou seu ministério ali, no casamento, realizando um grande milagre ali, no final do casamento. Ele sai dali, vai para Jerusalém, realiza tantos outros milagres ali, volta agora para Galileia. Por que ele volta para o mesmo lugar onde não o aceitaram? Não é interessante isso? Bom, talvez em Caná da Galileia Jesus tinha alguns parentes e com certeza é bem possível que ele foi convidado para aquele casamento, porque quem estava casando era quem? Seus parentes. Então ele volta para isso. Verso 45 diz que quando ele chegou a Galileia, o que aconteceu? Os galileus receberam ele de uma forma diferente. Não foi isso? Ele volta, então os galileus vão ao encontro de Jesus e dão o quê? Boas-vindas. Olha como o cenário mudou. Primeiro ele é não chotado, mas ele é rejeitado. E agora então ele faz o quê? Ele é aceito. Olha a mudança de cenário. É interessante isso, irmãos, porque isso tem tudo a ver com algumas lições que nós vamos tirar daqui a pouco deste relato bíblico, deste milagre. Bom, como você sabe, é bem possível que sim, os judeus, eles tinham 3 grandes festas no seu calendário religioso, vamos dizer assim. Uma dessas grandes festas era a festa da Páscoa. E essas 3 datas importantes, essas festas eram realizadas em Jerusalém, que era a capital. Então todos os judeus, ou pelo menos a grande maioria, precisava ir a Jerusalém para essa festa. E na ocasião aqui, Jesus, quando sai da Galiléia no seu primeiro milagre, ele vai para Jerusalém e ali ele realiza grandes milagres no meio do povo. Quem estava lá? Alguns galileus. E viram o que Jesus estava fazendo. E viram que não era apenas o filho do José, o carpinteiro. Não era aquele moleque que estava correndo um dia antes ali pelos terrenos em volta das casas, e agora era um profeta que estava dizendo, que estava anunciando a boa nova de Deus. Não, ele era um homem diferente. Então eles o recebem de uma forma diferente. O verso 46 diz que ele foi para Caná da Galileia, realizou ali um milagre, transformou a água em vinho, e ali, quando ele volta, então no verso 46, o povo vai ao encontro dele, e aí aparece o homem, esse oficial do rei, e entra no cenário escutando a conversa. Qual a conversa? Olha, chegou aquele Jesus. Que Jesus? Aquele, o filho do carpinteiro. Nós fomos lá em Jerusalém, ele realizou grandes milagres, e ele está voltando. E ele começou a escutar esse burburinho, essa conversa ali, e aí então ele deu atenção àquilo. Quem é esse homem? Ele era um oficial, é bem possível que trabalhava para Herodes. O rei Herodes era o que comandava, Herodes Antipas, era o que comandava a região da Galileia naquele momento. Só para você se situar um pouquinho, Herodes Antipas é aquele que casou com a mulher do seu próprio irmão, ao qual o profeta João Batista o condenou por isso, e logo depois de ser preso João Batista, então ele é decapitado, numa artimanha ali entre a mulher e a sobrinha, aquela história que você já conhece muito bem. Então ele é decapitado. O Herodes Antipas é esse rei. Esse oficial trabalhava diretamente para esse rei, e só que ele não morava ali, ele morava em Cafarnaum. Seu filho estava muito doente. Cafarnaum fica a mais ou menos 30 quilômetros da região onde acontece este relato. E aí então ele escuta a conversa, ele voltando para casa, ele escuta a conversa desse Jesus. E aí então ele vai ao encontro de Jesus e começa o relato. E aí então começa essa história linda, aonde nós estamos revendo esse milagre de Jesus. Ele se preparava para voltar para sua casa, e quando ele escuta da história desse Jesus de Nazaré, que realiza grandes milagres, então ele vai ao encontro dele. Verso 47 diz isso, que ele vai ao encontro dele, porque ele começou a acreditar nesse homem que realizava prodígios, que realizava milagres, que realizava sinais.
E o seu filho estava à beira da morte, muito doente. Então o que ele faz? Ele vai desesperadamente a Jesus e pergunta: o Senhor pode curar o meu filho que está à beira da morte? Qualquer um de nós aqui, no lugar desse pai, faríamos a mesma coisa. Agora, preste atenção no seguinte: esse homem era um homem de posses. É bem possível que ele já tinha ido a muitos médicos e curandeiros e supersticiosos da época, buscando qualquer forma de curar o seu filho doente. E o que acontece aqui? Ele escuta de mais um possível alguém que poderia fazer alguma coisa pelo seu filho. Entenda o seguinte, gente: esse primeiro encontro aqui, esse homem ainda não sabia quem era Jesus de fato. Ele apenas escutou a história de um homem que realizava milagres. E se o seu filho estava doente, ele foi atrás de mais um que poderia fazer alguma coisa pelo seu filho. Agora, é interessante a resposta de Jesus. Você prestou atenção? Você conhece o relato? Jesus fala bem assim no verso 48: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Quem perguntou? Foi a multidão? Não, foi o oficial do rei. Mas Jesus aqui responde ao oficial ou responde à multidão? Responde aos dois. Veja a forma como ele responde: se vocês não virem sinais. Ele não fala bem assim: se você não vir o sinal. Ele fala: se vocês não virem os sinais. Muitas pessoas entendem essa frase, não entendem porque dá a impressão que Jesus está respondendo apenas ao homem. No entanto, virem é plural, não é isso? Se você é professor de português, se eu estiver errado, depois você puxa a minha orelha. Mas virem é plural, referindo-se ao quê? Ao pronome vós. Entre outras palavras, vocês. Então Jesus não estava respondendo aqui àquele oficial, ele estava respondendo a todas as pessoas que estavam em volta dele naquele momento. E ele estava bem dizendo bem assim: se vocês não virem os milagres, se vocês não me virem fazendo sinais, vocês não vão crer em nada. Preste atenção, gente. Jesus havia acabado de sair da região da Samaria, onde ficou por 2 dias, aonde não realizou nenhum milagre, nenhum sinal. E o povo daquela região acreditou em Jesus, nele não apenas como um profeta, mas como um salvador. E aqui ele se depara exatamente no meio do seu próprio povo, um povo sem fé, um povo que não estava acreditando nele como filho de Deus. E ele vira para eles dizendo bem assim: olha, eu sou o mesmo Jesus, o filho de José o carpinteiro. Então quer dizer que se eu não realizar alguns sinais, alguns milagres aqui no meio de vocês, vocês não vão acreditar em mim? É isso que ele está dizendo. Eu gosto de Jesus porque algumas respostas são bem irônicas, né? Mais ou menos assim: ué, gente, eu sou o mesmo Jesus, eu sou aquele que estava aqui, eu sou aquele do casamento. Ué, então quer dizer que se eu não fizer alguns sinais, eu não sirvo de nada? Ele não fala somente aquele oficial, ele fala a todas as pessoas que estavam ali. Bom, ele era capaz de fazer milagres. Agora, isso não significa que aquelas pessoas iriam acreditar nele ainda como filho de Deus, como Messias, como enviado de Deus, como Salvador de Israel, como Salvador do mundo. Sabe por quê? Porque como naquela época, e é assim hoje também, o que existe é uma fé que muitas vezes é baseada em contos de fada. Uma fé que mistura as coisas. O brasileiro é muito disso, né? Eu posso dizer isso porque eu sou brasileiro. Nós latino-americanos, nós misturamos muitas coisas. Nós achamos que o relacionamento com Jesus é baseado numa lista de petições, onde nós vamos diante dele e deixamos a nossa listinha lá e vamos embora dizendo: Senhor, está aqui a minha lista, o Senhor dá um jeito e atenda cada uma delas. Aquela que o Senhor não atender, então o Senhor me dá uma satisfação. Nós misturamos as coisas. O povo latino-americano é muito disso. É comum você encontrar pessoas que acendem uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Desculpa a expressão assim um pouco mais pesada, mas é a realidade do latino-americano. Nós misturamos as coisas, gente. Graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio de conhecer alguns lugares como pastor e também com a minha família em férias. E eu já fui em 2 lugares que me chamaram muita atenção. Um deles foi a Bahia. Não sei se você já foi à Bahia, mas a Bahia é assim: existem igrejas, uma igreja católica aqui e um centro de Umbanda do lado. E muitas vezes eu conheci, eu não cheguei a ir nessa igreja, eu perdi a oportunidade de ir, mas eu gostaria muito de ir. Existe uma igreja lá, né, da década dos escravos, que durante o domingo era a igreja onde se rezava a missa,
mas na sexta-feira eles tocavam tambor, e isso acontece até hoje. Quer dizer, a gente mistura as coisas, entendeu? A gente mistura. Ao mesmo tempo que a gente está crendo em Jesus, a gente está misturando outras coisas no meio. E é mais ou menos isso que eles estão vivendo aqui, uma fé mística, uma fé que é supersticiosa, uma fé que é envolvida de todas essas coisas. Uma fé que muitas vezes se relaciona com Deus de uma forma errada. Agora, assim, toda vez que eu leio esse relato, verso 49, tem uma coisa que me chama a atenção ali. Jesus, ele dá aquela patada, aquela resposta irônica para o homem e para o povo. E aí o homem fala bem assim: Senhor, vem antes que meu filho morra. Eu não sei o que aconteceu aqui, né? Mas Jesus, ele se enche de compaixão, porque logo depois disso ele diz no verso 50, pode ir, o seu filho vai continuar vivo. E aí então o homem partiu, acreditando, iniciando uma fé, um relacionamento com Jesus. Entenda? Primeiro é o seguinte: essa palavra de Jesus, pode ir que o teu filho vai continuar vivo, não é uma profecia, é uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de cura, que somente Jesus e o próprio Deus pode empunhá-la. Quando Jesus diz bem assim, vai, que o teu filho não vai morrer, é o próprio Deus dizendo, pode ir, eu já cuidei de todas as coisas. Mesmo sabendo que você ainda não tem a fé suficiente para crer em mim como Salvador da sua vida. É uma fé que realiza um milagre a 30 quilômetros de distância, mas realiza. É uma fé que começa a se basear, começa a experimentar um relacionamento assim, muito pequeno com esse Deus, mas um relacionamento que é revelador, mas uma fé que é verdadeira, uma palavra de poder, uma palavra que vai e obedece sem ver sinal nenhum. Verso 51 diz que então ele estava à beira do caminho, encontrou os seus servos, os seus amigos que vieram ao encontro, e aí então ele encontra um relato de que seu filho que a febre o deixou, que ele já estava bem, e aí ele pergunta então no verso 53 a que hora que aconteceu aquilo, e aí então ele descobre que aquilo tinha acontecido exatamente na hora que Deus lhe deu a sua palavra. E preste atenção no seguinte: quando aquele homem partiu, ele não tinha visto cura nenhum do seu filho, ele apenas acreditou na possibilidade de um milagre. Mas quando ele chegou em casa, a sua fé, que era apenas ainda imatura e estava apenas começando, se torna salvação, não só para aquele homem, para aquele oficial do rei, mas se torna salvação para a sua casa e todas as pessoas que estavam à sua volta. Ele tinha fé, mas no final ele creu. E daqui a pouco nós vamos entender qual é a diferença de fé e de crer. Eu quero trabalhar isso com você daqui a pouco. Bom, verso 54, o final do relato, diz que esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para Galiléia. Acabou o milagre. Essa é a história, uma história linda, maravilhosa. E eu queria tirar, se você me permite, 2 objetivos desse milagre, para que isso possa aquecer o nosso coração e que a gente possa experimentar Jesus de uma forma diferente. Além, é claro, por favor, do que você já tem experimentado no seu caminhar com Jesus. A primeira coisa que eu vejo nesse milagre é que o primeiro objetivo dele era transmitir a divindade de Cristo. Primeira coisa. É claro que isso é redundância, gente. Por favor, estou chovendo no molhado aqui. Se você tem caminhado com Jesus já há alguns anos, você sabe disso. Todo milagre de Jesus aponta para a divindade dele mesmo, como Filho de Deus, como enviado do próprio Deus, como Salvador do mundo. Estou apenas aqui chovendo no molhado, mas é necessário a tal redundância nesse instante. Este milagre tem como objetivo principal e primeiro transmitir a divindade de Cristo. O objetivo de João é isso, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o enviado do Pai, que ele é o Salvador do mundo, que ele é o esperado Rei de Israel. E uma das maneiras do Evangelho mostrar isso é registrando esses sinais, esses prodígios que Jesus realizou enquanto estava aqui. E cada um deles aponta, sem dúvida nenhuma, para o seu poder, para a sua glória e para a sua divindade. Jesus é Deus, amém? Você crê nisso? Eu acho que ninguém aqui duvida disso. Se ainda você não crê nisso de todo o coração, então abre o seu coração para isso, porque Jesus é Deus. Mais do que alguém que realiza milagres, mais do que um curandeiro, um milagreiro, ele é aquele que cura, mas também que salva vidas, que salva famílias, que
que salva cidades inteiras, que restaura o perdido, que restaura o casamento. É esse Jesus que nós estamos falando aqui. Estamos falando do Jesus que é o nosso Salvador, nosso Senhor, amém? Bom, Jesus agora faz esse milagre à distância. Jesus inicia aqui uma nova modalidade de realizar milagres. Milagres à distância. Homem nenhum pode fazer isso, viu? Primeiro, acredite nisso. Homem não pode fazer isso. E mesmo que você já tenha visto algum homem fazer isso, quer dizer, homem não faz milagre nenhum, né? Quem faz milagre é Jesus. Quando um pastor, um missionário ora por alguém, não é o pastor ou o missionário que está realizando alguma coisa, mas é o Jesus o qual ele serve, que tem poder para realizar coisas maiores do que o pastor, a pastora ou o missionário ou a missionária pode realizar, ou qualquer outro irmão. Mas quando você vê Jesus dando uma ordem de cura à distância, não tem como não lembrar de Gênesis, capítulo 1, onde Deus está formando o que nós temos, o mundo. E a sua palavra, o verbo tinha autoridade ali, o verbo era o próprio Jesus. E a sua ordem de criação para todas as coisas, cada uma das coisas, uma ordem à distância. E haja isso, e haja aquilo, e se faça isso, e se faça aquilo. Uma ordem dada, uma palavra, um verbo em ação. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele diz, pode ir, porque teu filho vai continuar vivo. Bom, naquela época existiam muitos curandeiros, como é hoje. E tantos curandeiros, e tantas outras pessoas que realizavam sinais, milagres, eles precisavam estar o quê? Presente. Presente para o quê? Oferecer os seus amuletos, para tocar, para realizar as suas poções mirabolantes. E quando aquele homem encontra Jesus, qual é a pergunta dele? O senhor não pode ir comigo na minha casa? Por quê? Qual a ideia dele? Jesus tem que estar presente para realizar o milagre. Qualquer pessoa para curar meu filho tem que estar presente. E Jesus quebra isso dizendo a ele, pode ir, teu filho está curado. Eu não preciso estar lá, já deu uma ordem, já está feito. Cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos atrás de pessoas que manipulam certas situações, ou certas poções milagrosas, ou falas milagrosas, dizendo que eles têm poder, ou que eles foram empunhados, ou empoderados de poder para realizar algumas coisas, mas na verdade ninguém tem poder para realizar nada. Quem tem poder é Jesus, gente. Pelo amor de Deus, eu vou atrás de pessoas. Ande com Jesus. Os sinais apontam para a sua divindade. Ele é o mestre. Eu e você somos meros espectadores mortais, carentes dessa graça, dessa misericórdia, dessa agir de Deus. E quando Deus nos leva a um lugar para fazer uma oração, para ungir um óleo, seja eu, seja você, e a graça e misericórdia não tendo nada. Então, por favor, não caia nas milongas radiofônicas ou televisivas, ou tantas outras porcarias que existem aí, dizendo que esses caras têm poder. Não tem nada, gente. Tudo balela, como diz nosso finado pastor colega, de tudo história da caixinha. Quem tem poder é Jesus. Jesus está fazendo algo completamente diferente, mas algo que é importante. É interessante que você encontra outros relatos onde Jesus faz isso, onde sem tocar as pessoas são curadas. Você vê isso. Por exemplo, quando ele cura os 10 leprosos, ele não toca os leprosos. Primeiro porque a lei judaica proibia de fazer isso. Tá certo? Coloca para mim, por favor, no slide de novo. A lei judaica proibia de fazer isso. Mas ele cura os 10 leprosos. Você conhece essa história linda. Ele vai, então ele tem um encontro com os leprosos, então ele dá uma ordem, os leprosos são o quê? Curados. E eles foram o quê? Ficaram limpos. Jesus falou, vai lá e mostra os sacerdotes, e eles ficaram o quê? Limpos. Jesus tocou neles? Não. Então Jesus era mestre nisso, né? Ele curou os leprosos à distância. Também tem a filha daquela mulher que disse para Jesus bem assim, que os cães também se alimentam das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Está lá em Mateus capítulo 15, versos 27 a 28. Ela diz isso. E aí então Jesus fala sobre ela. A mulher, como é grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou pulsando. A filha estava lá? Não. Mas Jesus viu fé na mãe, desesperado, como viu fé naqueles leprosos, como viu fé naquele homem oficial do rei que curou. Ele não foi, ele não estava lá. Como aquela mulher, como aquele servo centurião,
pediu a cura de um dos seus soldados, que ele disse: Senhor, o senhor nem precisa ir lá, quem sou eu para o senhor ir na minha casa? Pode dar uma ordem, porque eu sou assim também, eu sou chefe de 100, eu dou uma ordem, eles vão, eles fazem, eles trazem. Então, o senhor tem apenas uma ordem, eu tenho certeza que o meu servo será curado. E olha o que Jesus disse sobre ele, Lucas capítulo 7, ao ouvir isso, slide 12 por favor, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo, você pode ler junto comigo, que nem Israel encontrei tamanha fé. Jesus é mestre, gente. Ele não precisa estar presente para realizar milagre nenhum. Agora, Jesus é Deus. E uma das suas características é que Ele é onipresente, como é onisciente. Jesus está em todos os lugares. Então seria uma mentira dizer que Jesus não está lá, porque Ele está lá. A sua presença é perpetuada através do Espírito Santo em nós e através de nós. Então é errado dizer que Jesus não está lá. Jesus está lá. Ele cura, Ele faz milagres para apontar para Ele, a sua glória e o seu poder como Filho de Deus. O segundo objetivo desse milagre, se você me permite, é que Jesus ele transmitia a natureza da fé. Primeiro, transmitir a sua divindade. Segundo, a natureza da fé. É interessante essa ideia de natureza da fé. Esse é um dos temas principais do Evangelho de João. Se você ler o Evangelho, se você estudar o Evangelho de João, você vai ver isso. Essa é uma das ênfases dele, que é a verdadeira fé. Uma fé que não se baseia em nada para crer. Uma fé que não precisa de tocar nada. Uma fé que não precisa se materializar em nada para que se torne madura, para que se torne uma fé de verdade, uma fé no Salvador. O alvo desse milagre, como tantos outros, o alvo desse sinal, como tantos outros, é levar ao amadurecimento da fé das pessoas. E aqui entra aqui o grande dilema, né? A grande, vamos dizer assim, a tensão, que é o contraste entre a fé do ver para crer e do crer sem ver. É o contraste do ver para crer e do crer sem ver. É um grande contraste isso. Porque muitas vezes nós ficamos parados lá no primeiro, ver para crer. Agora, é claro, por favor, eu não estou jogando fora a ideia do milagre. Eu preciso de milagres, irmãos, todos os dias. O fato de eu estar aqui na sua frente já é um milagre. Se você conhece a minha história do testemunho, já é um milagre. O fato de você estar aqui já é um milagre. O fato de estarmos vivos já é um milagre. O fato de continuarmos a crer já é um milagre. O mundo que nós vivemos, irmão, já é um milagre. Vamos crer nisso, vamos acreditar nisso. Agora, é claro que existe aqui um contraste. O ver para crer é o relato de uma fé madura. E o episódio ilustra muito bem isso. Não foi isso? Quando ele chega diante de Jesus, ele não conhecia quem era Jesus. Quando Jesus fala para ele assim, vai, que o filho está curado, ele não tinha uma fé madura, mas ele foi, acreditando ver que o milagre ia acontecer. E você viu muito bem isso. No meio do caminho, 30 quilômetros naquela época, não é como hoje que você pega o carro e em 40 minutos você está lá. Não, 30 minutos naquela época era 2 dias de caminhada. Ao final do primeiro dia, os seus servos vieram ao seu encontro no meio da viagem. Então eles trazem a notícia: o seu filho está vivo, ele melhorou. E aí então ele pergunta: que horas que foi? E eles falam: tal hora. Ah, foi a mesma hora que o mestre falou. Quer dizer, a fé dele ainda é imatura. A nossa fé começa assim, começa imatura. Eu tenho certeza que cada um de nós, se tivéssemos tempo aqui, iríamos relatar o milagre de Jesus que aconteceu em nós, ou em nossos filhos, ou em nossa família, e o fato disso é que nós estamos aqui. Não foi isso? Jesus realizou um milagre na sua história, isso despertou a sua atenção. Você falou: poxa, eu preciso desse Jesus, eu quero esse Jesus para mim. Então ela começa assim, ela começa vendo para crer. É uma fé imatura. Mas o alvo da fé não é ficar parado no ver para crer, é no crer sem crer, que é o amadurecimento dessa fé. Bom, o relato que exemplifica muito bem isso é Tomé. E muitas vezes eu me enxergo como Tomé, às vezes eu sou como Tomé. Às vezes eu desço a borracha do coitado do Tomé, né? Mas eu
sou um Tomézão da vida. Quando eu olho para esse relato do Tomé, eu falo, é ele, não é Luciano que está ali, quer dizer, não é Tomé, é Luciano. Acompanha comigo o relato. Aí no Evangelho de João, bem no finalzinho, verso 20, olha só, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, falando para Tomé. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, se não colocar o dedo onde estavam os pregos, se não puser a mão do seu lado, eu não vou crer. Olha o Tomézão. Cara, esse cara andou com Jesus 3 anos, gente. Agora eu vou pensar nisso. Ele comeu com Jesus, ele dormiu com Jesus, ele participou de todos aqueles milagres, de todos aqueles sinais. Ele viu Jesus sendo crucificado, mas antes disso ele estava sentado lá na última ceia, e Jesus dizendo assim, eu vou, mas eu vou voltar, fica tranquilo. E de repente, os outros discípulos encontram Jesus, depois da ressurreição, e eles vão convite falar para Tomé, e Tomé estava de durão. Você não vê, o negócio é o seguinte, você não enfia o dedo lá no buraco do prego, não vou acreditar. Você não vê o buraco da lança, você não enfia o dedo lá, eu não vou acreditar não, hein? Fique bem certo. Sabe aqueles caras bem durão, tipo assim, você parece, conversa. Você não vê o mestre, pode ser que seja um fantasma, está querendo me enganar. Rapaz, muitas vezes eu e você somos assim. Mas aí, olha o que aconteceu com o Tomé. Jesus faz isso com a gente, né? Então, depois de algumas semanas, quem aparece para Tomé? O mestre. Eu acho muito interessante isso aqui. Olha o que Jesus faz com o Tomé. E aí, quando Jesus começa a falar para o Tomé, Tomé, vem cá, meu filho, vem cá. Chega mais. Né? Eu sou pai de 2 meninas, às vezes eu faço isso com ela. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Ou então, vem cá, vamos comigo aqui. Ou então para os seminaristas, né? Eu sou professor do ISB, uma das minhas funções dentro da denominação também, eu sou presidente da comissão de bolsa já faz 10 anos, e eu cuido dos seminaristas, eu ando com eles ali no ISB, eu moro ali também, é uma bagunça só, você nem imagina. De vez em quando eu chamo, vem cá, Fernando, chega aqui, vem cá, ó, olha aqui, você não está vendo esse negócio aqui? Tô, pastor, você está vendo mesmo? Eu acho que você não está vendo, porque está aqui na sua frente, cara, você não está vendo isso? Rapaz, eu não tinha visto, pastor, como que você não tinha visto? Está aqui, meu filho. Jesus faz assim com Tomé. Fala, Tomé, vem cá, filho. Pega na mão de Tomé, puxa ele, fala, vem cá. Põe o dedo aqui, Tomé. Não é isso que está escrito ali? Coloca o seu dedo aqui, Tomé. Põe o dedinho aqui. Está contente, Tomé? Não, pera aí, Tomé, não pegou ele. Agora, Tomé, na mão. Põe a mão aqui do lado, Tomé. Sentiu a chave? Onde entrou a espada? Tá bom. Aí ele vira para Tomé e fala bem assim: para de duvidar e crê. Para de duvidar, Tomé. Aí Tomé cai na real. Diz bem assim: Senhor meu Deus, Senhor Deus meu, Senhor meu Deus e Deus meu. Isso aqui é um grito, é um lamento, é um desespero. Isso aqui não é uma constatação. Isso aqui é como se fosse um uivo, dizendo: eu sou um tapado, eu sou uma orelha seca, eu sou um Zé. Não que o Zé é descrente, por favor. Modo pejorativo de falar, né? Eu sou o Luciano da vida, como é que eu não vi? O que eu precisei tocar? É a fé para tudo. Mas a nossa fé se inicia assim. Mas, irmãos, nós não precisamos ficar assim. É o contraste. A nossa fé tem que sair do ver para crer, para o crer sem crer, que é o amadurecimento dessa fé. E aí então Jesus, ele diz bem assim para Tomé, finalizando esse encontro com ele, no verso 29, ele diz assim: Tomé, felizes são os que não viram, Tomé, e acreditaram. Irmãos, eu estou aqui desprezando os milagres de Jesus, porque eles apontam para a divindade do Mestre, eles existem para despertar a fé na vida das pessoas, e isso é Deus, irmão. Mas eu e você não precisamos ficar presos nisso. A nossa fé se inicia desta forma, acreditando nos milagres de Jesus, mas nós temos que chegar ao ponto desta música que nós cantamos aqui, que se Deus fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé precisa ser como os samaritanos, meus irmãos, acreditando nos sinais e nos milagres de Jesus, mesmo que os nossos olhos não vejam. Isso é uma atividade de uma fé, é acreditar que as coisas não vão acontecer, e eu preciso estar vivo para acreditar nisso, crer que Deus vai fazer as coisas novas, onde talvez elas já morreram há muito tempo.
essa ação de Jesus, esse milagre, desperta essa necessidade tão carente nas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, mas em propriedade da nossa igreja latino-americana, que está tão carente, tão desesperada por sinais que tragam alívio e esperança em todas as áreas, que muitas vezes nós somos enganados pelo diabo vestido de anjo de luz e saímos correndo atrás de qualquer um que faz uma luzinha brilhar e achamos que o mestre está ali realizando coisas, e muitas vezes o mestre está dizendo no canto da nossa orelha: eu não preciso fazer sinais, eu sou o mestre, eu estou com vocês, te basta. Se eu curar a tua enfermidade, eu vou continuar sendo o mesmo Deus se eu não curar. Eu não estou aqui para curar as suas enfermidades, para sarar as suas feridas. O meu alvo principal aqui é salvar vidas. Eu estou interessado e preocupado na salvação da sua casa. Eu estou preocupado e interessado na sua salvação. Eu estou preocupado e interessado na salvação dos teus vizinhos. Mas se eu residir a humanidade, é por graça e misericórdia. E é interessante porque em Jerusalém muitos tinham dedicado, tinham olhado para esses sinais miraculosos de Jesus. E enquanto ele estava lá, muitos acabaram crendo. Se você olhar em João capítulo 2, verso 23, diz isso: quando estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Entende? Mais uma vez, eu sinto necessidade de deixar claro isso. Nós iniciamos uma fé imatura crendo nos sinais. Eles são necessários. Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, precisamos amadurecer a tal ponto de não necessitar de sinal nenhum para acreditar no Mestre, para andar com Ele de todo o coração, de toda a alma, de tudo que você tem. Nós precisamos andar com o Mestre, ter a certeza que Ele está ao nosso lado, mesmo que os nossos sentimentos digam assim: Ele foi embora. Porque muitas vezes somos enganados pelos sentimentos. Nossa fé não pode estar baseada no sinal da sua presença, mas é crer sem ver, sem escutar, e muitas vezes sem sentir. É crer no Mestre, é crer no Mestre. A fé madura é essa: pode ir, teu filho está curado. E o homem então começa a experimentar uma fé que é madura, mas parte para a maturidade. Aquilo que começou apenas de ouvir, apenas de escutar, apenas de se interessar baseado em uma necessidade, se torna uma fé madura e robusta, a tal ponto onde toda a sua família se converte, onde se converte ele, sua família e seu servo. É o final do relato que nós lemos. Ele começou acreditando, a fé amadurece no meio da sua caminhada, no meio da viagem, quando ele recebe a confirmação, e quando ele chega em casa, os sinais iniciaram a fé, mas a sua escolha terminou com uma fé robusta, uma fé madura, onde toda a sua família e todas as pessoas que estavam à sua volta creram também. Para terminar essa mensagem, eu quero fazer uso do capítulo 20, do verso 30 ao verso 31, diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Isso depois do seu encontro com Tomé, depois da ressurreição, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que você creia no quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Acredite nisso, irmãos. O Mestre está aqui, não só para curar, mas para salvar você. O Mestre está aqui para salvar você, para curar você do maior de todos os males, levar você à salvação. Essa é a maior de todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Esse relato bíblico desse milagre, desse sinal, da história desse homem que desesperado vai até o Senhor
desesperado por cura, desesperado pela cura do seu filho, desesperado por alguma coisa. E o Senhor graciosamente, misericordiosamente cura aquele menino. E inicia ali, Senhor, uma fé que ainda é imatura, uma fé que precisa de um sinal, mas que ao final se torna uma fé robusta, a ponto de acreditar, apenas acreditar, de que o Senhor é o Filho de Deus, o Mestre, aquele que está interessado em fazer a maior de todas as curas, que é a salvação de uma alma, que é a salvação de uma família, que é a salvação das pessoas. Senhor, que a nossa fé amadureça, que a nossa fé vai além de sinais, mas que possamos crer, mesmo quando não existe a possibilidade de nenhum sinal. Amadureça a nossa fé, uma fé que crê no Salvador, naquele que é misericordioso e que cuida de cada uma das nossas necessidades. No nome de Jesus. Amém.